Eu nunca fui de recusar convites da minha família, mesmo quando o instinto dizia para ficar longe. Depois de 10 anos servindo em missões e bases diferentes, pensei que um jantar em casa, com meu pai, meu irmão e alguns amigos de infância, pudesse ser uma chance de recomeço. Eu estava errada. A mensagem chegou numa quinta-feira à noite. Domingo, 19 horas. Jantar de família. Traga o uniforme, queremos ver a major toda arrumada. A ironia já estava ali, disfarçada de orgulho. Eu hesitei por um momento, mas minha mãe insistiu no telefone, dizendo que seria bom voltar a ser filha e irmã, nem que fosse por algumas horas. No domingo, às 18h45, estacionei em frente à casa onde cresci. As paredes continuavam amarelas, mas a pintura já descascava perto da varanda. O portão de ferro, o mesmo que meu pai pintava todo janeiro, agora estava torto. Entrei sem tocar a campainha. O cheiro de carne assando se misturava ao de cerveja, risadas e música alta. Meu irmão, Bruno, estava no quintal, cercado por 4 colegas do grupo de tiro. O pai, sentado na cabeceira da mesa, erguia um copo. "Olha quem resolveu aparecer", ele disse, com aquele tom meio festivo, meio sarcástico, que sempre usava quando queria me diminuir sem parecer. Levantei o queixo, sorri de forma controlada e o cumprimentei com continência. Eles riram. Eu fingi não ouvir. Minha mãe, sempre tentando a paz, me puxou pelo braço e cochichou. "Por favor, filha, não provoca." "Eles só estão alegres." Eu não respondi. Passei o olhar pela sala e notei que na parede onde antes ficavam as fotos da minha formatura na academia militar, agora havia apenas uma moldura nova. Bruno e meu pai em uma pescaria, segurando um troféu de metal barato. Nenhum retrato meu. Nenhum sinal de que eu morava ali um dia. Quando me sentei à mesa, senti o olhar deles pesando como se eu tivesse invadido algo. Bruno puxou assunto sobre política militar e riu sozinho quando disse: "Na minha opinião, lugar de mulher é atrás de uma mesa, não atrás de uma arma." O grupo riu. Meu pai levantou a sobrancelha, me olhando com aquele mesmo ar de desafio que usava quando eu era adolescente e dizia que ia prestar concurso para o exército. Fingi estar ocupada cortando o pão. Eu sabia que responder só daria o espetáculo que esperavam, mas o silêncio os incomodava. "E então, major?" Ele insistiu. "Quantos homens você manda agora? Ou prefere que eles te mandem, hein?" O riso foi geral. O mesmo tipo de riso que ecoava nas formaturas de cadetes, quando uma mulher era testada além do necessário só para ver se aguentava. Eu aguentei. Sempre aguentei. Mas naquela mesa, naquele domingo, a farda não me protegia. Era apenas uma roupa. "Pai", eu disse. "Calma. Eu vim aqui para jantar, não para provar nada." Ele encostou o copo na mesa. O barulho seco fez minha mãe estremecer. "Você nunca provou nada, menina. Só deu sorte. Uma mulher insignificante que brinca de soldado. É isso que você é." O ar pareceu parar. Bruno mordeu o lábio para conter o riso, e os outros não tentaram esconder. Eu me levantei, devagar. Minha mãe sussurrou: "Por favor, não." Mas ele já tinha se erguido também. A diferença entre nós era o tempo. Ele com o corpo pesado de quem carrega raiva antiga. Eu com o autocontrole de quem aprendeu a não reagir por impulso. "Repete", pedi. Ele deu um passo à frente. Você ouviu. Mulher insignificante. O som do tapa veio antes da dor. A palma da mão dele bateu no meu rosto com uma força que fez o prato cair da mesa. O impacto foi tão rápido que por um instante não senti nada. Só o calor subindo até o ouvido. E então o riso. O maldito riso. O do Bruno, o dos amigos dele, o do meu próprio pai. Minha mãe gritou, mas ninguém parou. Eles acharam graça. Disseram que eu devia aprender a respeitar homem de verdade. Enquanto eu respirava fundo, vi algo no canto da cozinha. Uma luz vermelha piscando discretamente. Era a câmera de segurança que meu pai instalara meses antes para proteger a casa. E ela tinha visto tudo. A raiva não veio. Só um silêncio pesado, como o de quando a tempestade termina e o campo fica coberto de fumaça. Limpei o sangue no canto da boca com o guardanapo. Olhei para o meu pai e apenas disse: "Entendido, senhor."
A mesma resposta que usei incontáveis vezes em campo, mas dessa vez com outro significado. Ele riu alto, achando que era ironia, mas eu já estava longe, não do corpo, mas da mente. Aquela frase, aquele momento, foi o corte que separou a filha da soldada. Deixei a mesa, fui ao banheiro, lavei o rosto e vi o reflexo. O uniforme civil manchado de sangue, os olhos calmos demais. Peguei a bolsa e saí pela porta da cozinha. Ninguém tentou me impedir. Ninguém pediu desculpas. O som das risadas foi ficando distante até virar um eco. Do lado de fora, o vento frio da noite bateu no rosto como uma lembrança do que era respirar sem medo. Dirigi por 40 minutos sem destino, até estacionar perto do batalhão. Fiquei dentro do carro, em silêncio. Pensei em ligar para minha mãe, mas sabia que ela diria apenas: "Esquece isso, filha. Ele não sabe o que faz." Mas ele sabia cada palavra, cada gesto. Naquela noite, dormi pouco. Revisei cada detalhe na cabeça, como num exercício tático. Posição das pessoas, horário, objetos sobre a mesa, ângulo da câmera, tudo. Aprendi a pensar assim, com método. E naquele método, encontrei a primeira faísca do que viria a ser o meu contra-ataque. Porque enquanto eles riam, eu lembrava que cada cozinha daquela casa tinha olhos. E que a disciplina que eles tanto desprezavam era a mesma que me ensinou a nunca agir sem provas. Quando amanheceu, coloquei o uniforme e olhei no espelho uma última vez antes de sair. Não vi uma vítima. Vi uma mulher que aprendeu que até o silêncio pode ser uma ordem. E eu estava pronta para cumpri-la ao contrário. O jantar que nunca devia ter acontecido terminou com um tapa. Mas foi também ali que começou a operação mais importante da minha vida, a de provar que mulher nenhuma é insignificante quando tem a verdade e o tempo ao seu lado. Na manhã seguinte, o espelho ainda mostrava a marca da mão dele, mesmo depois de 3 lavagens com sabão neutro. A pele ardia, mas o que doía não era o rosto. Era a constatação de que eu tinha voltado para uma casa onde nunca deixei de ser estranha. A cozinha onde cresci, onde aprendi a cortar cebolas ao lado da minha mãe, agora era uma cena de guerra sem fumaça. Tudo estava no mesmo lugar, mas nada permanecia igual. Saí de lá sem me despedir. No caminho de volta para o quartel, o sol nascia por trás das colinas, e o céu laranja parecia zombar de mim. Aquela cor de medalha, de brasão, me lembrava quantas vezes dei o melhor de mim por uma farda que, na minha própria casa, valia menos do que o machismo herdado de gerações. Cheguei ao portão principal pouco antes das 7. O sentinela me cumprimentou com a mesma rigidez de sempre. Respondi com um aceno curto e segui direto para o alojamento. Pendurei o uniforme civil no cabide e vesti a farda. Ela sempre teve um efeito curioso. Não era uma armadura, mas uma lembrança de que eu tinha controle, que fora dali, minhas ordens eram ouvidas. Mas naquele dia, o peso da farda era diferente. Cada dobra parecia carregar o som do tapa, o riso abafado, a voz dele chamando-me de insignificante. Engraçado. Os inimigos que enfrentei em campo nunca conseguiram me ferir tanto quanto um homem que dividiu comigo o mesmo sangue. Durante o treinamento da manhã, meu corpo reagia no automático. Comandos, marchas, instruções, tudo seguia o protocolo, mas minha mente estava em outro lugar. Repetia mentalmente cada segundo do jantar como quem revisa um relatório de operação. Posição, hora, testemunhas, ângulo da câmera. Eu havia aprendido que disciplina não é só obediência, é método. E método é o que transforma a raiva em resultado. Foi nesse ponto que percebi algo que mudaria tudo. A câmera. Aquela pequena luz vermelha na cozinha, piscando discretamente, havia registrado o ataque. Não apenas o tapa, mas as risadas, as ofensas, o momento exato em que um homem e um grupo de covardes acharam divertido humilhar uma mulher dentro da própria casa. Enquanto eu revia mentalmente essa imagem, a voz do capitão Almeida me trouxe de volta. "Major, está tudo bem?" Assenti, breve. Ele conhecia meu olhar o suficiente para entender quando não era hora de insistir. Naquela noite, voltei para o alojamento e sentei diante do laptop. A primeira coisa que fiz foi pesquisar o modelo exato da câmera instalada na cozinha. Um equipamento doméstico comum, conectado à nuvem. Lembrei da senha padrão que meu pai usava para tudo. O número do batalhão onde serviu antes de ser reformado. Digitei devagar, como quem testa um fio de detonador.
1974. A tela piscou e o acesso foi concedido. O vídeo começou com a mesa posta, a conversa banal, os brindes. Eu observava como quem analisa uma emboscada, até que veio o insulto, o tapa, o som oco do impacto e o riso, todos de uniforme civil, mas de moral inferior a qualquer desertor que já conheci. Pausei a imagem exatamente no segundo em que o braço dele ainda estava no ar. O rosto do meu pai, congelado, exibia a expressão de quem acredita ter vencido. Eu salvei o arquivo. 2 cópias. 3, na verdade. Uma no notebook, outra em nuvem criptografada e uma em pendrive lacrado com fita adesiva. Por precaução, acrescentei um carimbo digital e assinei com meu CPF, registrando o download. Um hábito adquirido em operações. Toda prova precisa ter origem, tempo e responsável. Nos dias seguintes, evitei sair do quartel. Meus colegas acharam que era apenas mais um dos meus períodos de isolamento. Sabiam que eu gostava do silêncio das madrugadas no alojamento, onde o único som era o do relógio marcando o tempo até o amanhecer. Mas aquele silêncio agora tinha outra função. Era o meu disfarce. Enquanto eles dormiam, eu estruturava um relatório detalhado. Local, circunstâncias, natureza do ato, indícios de dolo. Usei o formato padrão de comunicação interna da força, adaptando-o discretamente para o caso civil. O resultado era um documento limpo, técnico, impossível de ser ignorado. Não mencionei nomes nem graus de parentesco, só fatos. No cabeçalho escrevi apenas: relato de agressão doméstica agravada, evidência em vídeo anexa. A cada linha digitada, sentia o mesmo controle que sentia ao segurar uma arma, firme, preciso, consciente. Não havia espaço para desespero. O que eu estava construindo não era vingança, era justiça em formato de estratégia. Quando terminei, imprimi 2 vias. A primeira ficou guardada dentro de um envelope lacrado, dentro do meu armário no quartel. A segunda, coloquei numa pasta azul e levei comigo até o apartamento de uma antiga colega da academia, hoje lotada na corregedoria da Polícia Militar. Mariana sempre foi pragmática. Uma das poucas pessoas que eu realmente confiava. Você quer abrir um processo? Perguntou folheando os papéis. Não ainda, respondi. Por enquanto quero apenas que exista registro. Ela assentiu. Sabia que, vindo de mim, por enquanto, era uma forma de dizer em breve. Voltei para o alojamento antes do toque de silêncio. Deitei na cama com a farda ainda no corpo. Por mais contraditório que pareça, foi a primeira noite em meses que consegui dormir sem sobressaltos, porque finalmente o medo havia mudado de lado. No dia seguinte, minha mãe ligou. A voz dela tremia do outro lado da linha. Seu pai está furioso. Disse que você o desrespeitou. Disse que vai te processar por calúnia. Sorri sozinha. Processar por quê? Por ter apanhado? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sussurrou. Filha, ele está dizendo que você empurrou ele. Tem vídeo. Respondi fria. Dessa vez, mãe, tem vídeo. Ela não soube o que dizer. Pela primeira vez percebi que ela também tinha medo. Não do que eu podia fazer, mas do que o pai podia perder. Ele sempre viveu de aparência. O veterano respeitado, o homem duro que criou 2 filhos. A verdade agora era uma granada com o pino já solto, e eu era a única segurando. Nos dias seguintes, as notícias correram. Bruno começou a enviar mensagens disfarçadas de preocupação. Vamos resolver isso como família. Você está exagerando. Pai está arrependido. Eu não respondi nenhuma. A mesma boca que riu da minha dor agora queria negociar o silêncio. E o silêncio, ironicamente, era a única arma que eles não sabiam usar. Continuei trabalhando normalmente, participando de treinamentos, simulados, patrulhas. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Cada passo que eu dava dentro do quartel era como se eu estivesse marchando sobre aquele chão da cozinha. O mesmo chão onde me derrubaram, mas onde também deixaram as impressões digitais da própria ruína. Passei a olhar para aquela cozinha como se fosse um campo de operações. Reconstituí mentalmente o mapa. Ângulos, luz, objetos, posições. Em uma tarde chuvosa, fiz um esboço em papel milimetrado. Aquilo que era lembrança virou diagrama. Técnica. Prova. Descobri que o militarismo me ensinara algo que eles nunca entenderiam.
O silêncio só é submissão quando é vazio. Quando é estratégico, é comando. No final daquela semana, escrevi em meu caderno de anotações uma frase que passei a repetir todos os dias. Disciplina não é silêncio, é método. E com esse método, eu iria reconquistar não apenas a minha dignidade, mas o direito de ser ouvida por todas que vieram antes e foram silenciadas por pais, irmãos, comandantes, maridos e colegas. Quando voltei a passar pela frente da casa dos meus pais, 2 semanas depois, as risadas cessaram. Ninguém saiu para me enfrentar. Talvez tivessem sentido o cheiro do que estava por vir, aquele tipo de medo que não vem do grito, mas da calma, porque uma mulher em silêncio é só uma incógnita. Mas uma mulher militar em silêncio é um plano em execução, e o meu acabara de começar. As semanas seguintes foram um exercício de controle. Eu vivia entre 2 realidades, a rotina previsível e fria do quartel, e o passado pulsando do outro lado da cidade, dentro de uma casa onde eu já não pertencia. A agressão tinha sido o estopim, mas o estilhaço vinha de muito antes. Na verdade, aquela noite só revelou o que sempre esteve à espreita, o desprezo que meu pai e meu irmão tinham por tudo o que eu me tornei. Eles riam do meu silêncio, mas não sabiam o quanto eu podia ouvir dentro dele. E naquele eco calado, comecei a enxergar o rastro das mentiras antigas, todas elas disfarçadas de ajuda de família. Foi durante uma inspeção de rotina, no arquivo morto do batalhão, que o primeiro detalhe me atravessou como um estalo. Eu precisava de uma assinatura do meu pai para uma transferência que ele havia feito anos atrás, algo relacionado à venda do terreno que herdamos da minha avó. Só que o nome dele não aparecia no sistema. Havia apenas um CPF, o meu, e uma autorização digital datada de 5 anos antes, quando eu estava em missão na Amazônia. Eu nunca assinei aquilo. O código de autenticação era legítimo, o que significava que alguém usou meus dados de acesso. E só uma pessoa teve acesso às minhas senhas na época: Bruno. O sangue subiu quente ao rosto, mas eu me mantive imóvel. A raiva é uma explosão, o raciocínio é um alvo. Respirei fundo e pedi uma cópia do documento. Guardei no bolso da farda e voltei para a sala. No alojamento imprimi a página e comecei a conectar os pontos. A venda do terreno coincidiu com a época em que meu irmão abriu a empresa de consultoria dele. Uma que, até onde eu sabia, nunca tinha saído do papel. Meu pai foi o fiador. O endereço fiscal era o da casa onde cresci. A assinatura falsificada que constava como minha estava anexada ao contrato social da empresa. E o mais irônico, o capital inicial correspondia exatamente à quantia que eu havia depositado na conta conjunta da família naquele mesmo ano, como parte do meu soldo. Eu trabalhava em campo, enviando dinheiro para casa achando que ajudava. Eles usavam para financiar o ego de 2 homens que se achavam intocáveis. A ferida da agressão começou a cicatrizar, mas a descoberta desse desvio abriu outra, muito mais profunda, porque o tapa pode ser esquecido, a traição calculada não. Nos dias seguintes, comecei a revisitar os detalhes da minha infância e percebi o quanto sempre fui treinada a ser a filha obediente. Desde pequena, aprendi a limpar botas, engraxar o carro do pai, ajudar Bruno com os deveres da escola. Quando dizia que queria seguir carreira militar, ele ria e dizia: "Lugar de mulher é no lar, não no quartel." Eu não respondia, só me preparava. E no dia da minha formatura, quando subi no palco para receber o espadim, ele não foi. Mandou um bilhete curto pela minha mãe: "Estou ocupado com o trabalho." O mesmo homem que me chamava de insignificante tinha se sustentado metade da vida com o dinheiro que eu enviava religiosamente todo mês. Enquanto eu pensava nisso, comecei a entender que aquele jantar não foi um acidente. Foi uma provocação planejada. Um teste para ver se eu continuaria calada mesmo quando tudo viesse à tona. Talvez ele já soubesse que eu estava começando a descobrir. Abri meu laptop e comecei a vasculhar pastas antigas. Transferências bancárias, recibos, contratos, mensagens antigas. Achei um e-mail de 2017, enviado por Bruno, pedindo minha assinatura digital para agilizar um documento de imposto de renda. Eu estava em missão internacional naquela época e respondi sem questionar. A assinatura foi usada 1 mês depois na venda do terreno. Ele nunca precisou pedir 2 vezes. Eu sempre confiava. Guardei todas as provas em uma pasta física e digital chamada Sombra. Um nome simbólico,
porque era exatamente isso que aquela história representava. Uma sombra longa e silenciosa, projetada sobre mim desde a infância. Enquanto organizava os arquivos, comecei a notar um padrão. Toda vez que algo ruim acontecia com meu pai ou meu irmão, de alguma forma o prejuízo acabava recaindo sobre mim. Quando o carro do Bruno quebrou, eu o emprestei. Quando o pai precisou pagar um empréstimo atrasado, eu o ajudei. Quando a casa foi reformada, o nome na escritura passou a ser só o dele, porque era mais prático assim. O cofre onde ele guardava os documentos, aquele mesmo cofre cinza atrás do armário do escritório, foi pago com o meu salário, mas eu nunca soube o que havia dentro. Naquele domingo, depois de meses sem colocar os pés naquela casa, decidi voltar. Não bati na porta. Esperei o carro do meu pai sair, como fazia quando criança para evitar brigas. A janela da cozinha estava aberta. O cheiro familiar de café queimado invadiu o ar, misturado com o perfume de detergente barato. Entrei sem barulho. A casa parecia menor. As paredes tinham aquele tom de nostalgia que só lugares marcados por humilhação carregam. No corredor, as fotos da pescaria continuavam ali. Passei por elas sem olhar. Fui direto ao escritório. O cofre estava no mesmo lugar, trancado como sempre. Mas eu sabia o código. O número do batalhão, o mesmo que usei para acessar a câmera. Girei os números devagar. O clique seco do mecanismo soou mais alto do que eu esperava. Dentro encontrei pastas, recibos, contratos e algo que me fez parar. Um envelope com meu nome, Ana Luísa, escrito à mão. Abri. Dentro havia 3 folhas dobradas. O primeiro era o testamento do meu pai, atualizado há 1 ano. Ele deixava tudo para o Bruno. Tudo. O argumento escrito em letra fria de advogado. Por motivos de desavença familiar e distância emocional, deserdar a filha Ana Luísa. Abaixo, uma assinatura dele, e 2 testemunhas. Uma delas, meu próprio irmão. Sentei na cadeira e fiquei imóvel por alguns minutos. A dor não veio como antes. Não era raiva, nem tristeza. Era uma lucidez quase científica. Eu não era parte daquela família. Eu era o financiamento dela. Peguei o celular e tirei fotos de cada documento. Quando terminei, fechei o cofre e deixei tudo como estava. Antes de sair, olhei para a mesa. Havia uma caneca com a frase "Orgulho de ser pai". Por um segundo, senti o impulso de quebrá-la, mas não quebrei, porque o que eu estava prestes a fazer exigia algo mais poderoso do que vingança. Exigia método. Voltei para o quartel sem ser vista. Aquela noite, enquanto o resto do destacamento dormia, sentei diante do computador e adicionei as novas provas à pasta sombra. No topo escrevi Fase 2. Patrimônio e motivações. Percebi que não precisava de um advogado para começar. Precisava de estratégia. Usei os contatos certos, discretos. Uma colega da área administrativa me ajudou a rastrear o registro de imóveis. Descobrimos que a casa onde fui agredida havia sido comprada originalmente com um empréstimo em meu nome. As parcelas eram descontadas direto do meu soldo durante 2 anos. Depois, meu pai transferiu o título para ele, alegando doação por vontade da filha. Um documento forjado, claro, com a mesma assinatura digital de 2017. Passei a madrugada olhando para as telas. A cozinha, o cofre, o terreno, a casa, tudo se encaixava. E eu, que sempre segui protocolos, percebi que eles haviam criado um sistema inteiro para se sustentar às minhas custas. Quando amanheceu, saí para correr. O ar frio cortava o rosto e fazia o sangue circular como se limpasse o corpo do peso das revelações. O sol nascendo por trás das montanhas não me parecia mais uma ironia, mas um sinal de que eu estava no caminho certo. Eu não era mais a filha humilhada na cozinha. Eu era a oficial que conhecia as brechas da lei, os caminhos dos registros, os detalhes das investigações, e o que estava por vir exigia precisão cirúrgica. Naquele dia, escrevi no meu diário uma única linha: o que eles roubaram foi dinheiro. O que eu vou tomar de volta é poder. Era o início de algo maior do que justiça. Era a primeira manobra tática da guerra silenciosa que eu estava prestes a vencer. O silêncio do quartel nunca me pareceu tão confortável quanto naquela semana. O som dos passos no corredor, o estalar dos coturnos na troca de turno, o eco metálico dos comandos,
Tudo era previsível, controlável, seguro. O mundo lá fora podia ser caótico, mas ali dentro, as ordens tinham peso e consequência. Algo que a minha família nunca respeitou. Enquanto eu observava a tropa em formação, percebi algo que me soou quase simbólico. A diferença entre disciplina e submissão está na consciência do que se obedece. E eu já não obedecia mais nada que viesse do passado. Naquela manhã de terça-feira, sentei-me diante do computador da minha sala, fechei as persianas e comecei a compilar o que chamei de dossiê alfa. Era um arquivo interno, criptografado, onde reuni todas as evidências que tinha até ali: a gravação do tapa, as cópias dos documentos, as assinaturas falsificadas, os prints de mensagens e o testamento adulterado. O objetivo era simples: transformar o caos em prova e a humilhação em ordem. Coloquei tudo em sequência cronológica. Cada data, cada transferência, cada número de protocolo. O vídeo da agressão foi o primeiro item do anexo. Renomeei o arquivo para Incident 001, Kitchen Record. Quando terminei a catalogação, percebi que aquele dossiê era mais do que um acervo de crimes familiares. Era o mapa de um sistema de poder patriarcal que sempre me tratou como subalterna, mesmo quando minha patente os ultrapassava. E dessa vez, eu ia usar as mesmas ferramentas que aprendi no exército: hierarquia, método, documentação, para derrubar o império deles. Antes de agir oficialmente, precisava garantir proteção jurídica. Eu sabia que, se movesse as peças erradas, meu pai e meu irmão tentariam inverter a narrativa, alegar alienação, instabilidade emocional ou retaliação. Já vi homens como eles fazerem isso em tribunais, em sindicâncias, em reuniões de conselho. Eu conhecia o manual de conduta dos covardes. Então optei pela tática que sempre deu certo em campo: movimentar-se sem ser vista. Enviei uma mensagem cifrada para Mariana, minha colega da corregedoria, pedindo um encontro fora do expediente. Nos encontramos no estacionamento vazio do batalhão às 22h. Ela apareceu de moletom, sem farda, discreta. Entreguei-lhe um pendrive com etiqueta vermelha. Está tudo aí. Vídeos, documentos, datas, inclusive o testamento. Eu quero que isso exista fora do meu alcance. Se algo acontecer comigo, o arquivo precisa seguir para o Ministério Público Militar. Mariana me olhou com aquele olhar de quem entende o peso daquilo, mas também o risco. Você tem certeza, Ana? Tenho. Eles acham que mandam. Está na hora de aprenderem o que é comando de verdade. Ela assentiu, guardou o pendrive dentro do bolso interno do casaco e partiu. Voltei para o alojamento e, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. A sensação não era de vingança, era de segurança. Como se o ato de registrar, protocolar e compartilhar transformasse a dor em território protegido. Nos dias seguintes, mantive a rotina de sempre, mas cada ação minha era calculada como um passo em terreno minado. Enviei um segundo pendrive, cópia idêntica, para uma advogada civil em quem confiava, a doutora Lígia. Mulher, filha de policial, especialista em crimes patrimoniais e falsificação de documentos. Ela me recebeu no escritório com discrição e profissionalismo. Você quer abrir processo? Não agora, repeti. Calma. Quero apenas que o sistema saiba que existe uma oficial observando. Ela sorriu com algo entre respeito e cautela. Você aprendeu bem com eles. Aprendi com o sistema, corrigi. Agora é hora de ensiná-lo a olhar diferente. A advogada escaneou as provas, registrou tudo em ata notarial e sugeriu algo que mudaria os rumos de tudo: cruzar os dados bancários do meu pai e do meu irmão com o fundo militar, onde ainda constavam depósitos meus antigos. O resultado chegou 3 dias depois, e foi como puxar o gatilho de uma arma carregada há anos. Descobrimos que parte do meu soldo havia sido transferida mensalmente por quase 6 anos, para uma conta conjunta onde constava o nome do meu pai. Ele movimentava o dinheiro como se fosse pensão, alegando dependência. No sistema, eu aparecia como contribuinte direta. Era uma fraude que envolvia não apenas desvio, mas também declaração falsa à Receita e falsificação de assinatura digital. Mariana, ao receber a cópia do relatório, enviou-me um áudio curto. Se eu não te conhecesse, diria que isso parece um caso de corrupção interna, mas vindo de você, é só justiça. A frase me acompanhou o resto da noite. Eu já não via aquilo como uma disputa familiar, mas como uma operação moral.
Eles roubaram o meu dinheiro, o meu nome e, por um tempo, a minha voz. Agora eu estava roubando de volta o direito à verdade. No domingo, sentei-me no refeitório vazio do quartel com um caderno de anotações. Comecei a desenhar linhas de tempo, conexões, nomes, horários. Cada fio que puxava revelava outro. Bruno, por exemplo, havia usado o mesmo endereço de correspondência, o da casa dos meus pais, para abrir 3 contas em bancos diferentes. 2 delas estavam vinculadas à empresa fantasma que eu já havia descoberto. A terceira era usada para receber transferências esporádicas de um contrato de fornecimento com uma empresa ligada a um amigo do meu pai. Era uma rede, e eu estava desmontando peça por peça. Enquanto escrevia, percebi algo simbólico. O quartel inteiro dormia, mas eu me sentia desperta pela primeira vez em anos. O som distante das corujas e o tic-tac do relógio do refeitório pareciam marcar o ritmo exato do meu raciocínio. Eu sabia que, para homens como meu pai, o pior castigo não era a prisão. Era a exposição, a vergonha pública, a perda da imagem de poder. E isso eu poderia provocar sem levantar um dedo. Foi então que decidi abrir a primeira frente formal. Na segunda-feira, protocolei um documento interno solicitando revisão do cadastro de dependentes no sistema militar. No campo de justificativa escrevi: verificação de vínculos suspeitos e movimentação indevida de soldo de oficial ativo. Aquilo parecia burocrático, mas era o bastante para acionar auditorias automáticas. Uma vez iniciadas, elas seguiriam o fluxo legal sem que meu nome fosse mais necessário. Eu havia disparado a primeira bala, e o alvo ainda nem sabia. 2 dias depois, recebi um telefonema de um número não identificado. Era minha mãe. A voz dela vinha fraca, trêmula, como se falasse de dentro de uma sombra. Filha, seu pai recebeu uma intimação. Ele está furioso. Disse que vai atrás de você, que vai dizer que foi você quem falsificou tudo. Ele pode tentar, respondi, sem alterar o tom. Mas dessa vez, mãe, a verdade não depende da minha palavra. Está nos documentos. Ela começou a chorar. Por que você está fazendo isso? Ele é seu pai. E eu sou filha dele, mãe. Mas você viu o que ele fez. Ele me bateu, me roubou e me apagou de tudo. Isso não é paternidade. É posse. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo. Depois, ouvi apenas um sussurro. Ele está com medo. Sorri. Então, finalmente, ele entendeu o que é respeito. Naquela noite, enquanto caminhava sozinha pelo pátio iluminado do quartel, lembrei das palavras que eu mesma havia escrito no caderno. Disciplina não é silêncio, é método. O método estava funcionando. A cada novo documento, a cada registro autenticado, o cerco se fechava. Eu não precisava gritar, não precisava expor nas redes, nem pedir piedade. A justiça militar tem olhos, e quando ela olha, não desvia. Na sexta-feira, recebi um e-mail da Corregedoria confirmando a abertura de investigação preliminar por fraude em benefício de dependente inativo. O relatório estava em anexo, e no campo Origem da denúncia constava apenas uma palavra: anônima. Mariana tinha feito exatamente o que combinamos. Fechei o notebook, apoiei os cotovelos na mesa e respirei fundo. Lá fora, a noite estava quieta, e o vento batia nas bandeiras com um som grave, como um toque de clarim distante. Era poético pensar que a mesma instituição onde tantas mulheres foram silenciadas agora seria o instrumento da minha voz. Pela primeira vez, eu não era mais a filha traída tentando provar valor. Eu era a oficial que compreendia o verdadeiro poder da hierarquia, não o de mandar, mas o de fazer o sistema agir por si mesmo. E enquanto meu pai e meu irmão dormiam em suas camas confortáveis, sem saber que os próprios documentos que guardavam no cofre agora faziam parte de um processo em andamento, eu apenas fechei o caderno e escrevi uma linha no final da página. Quando o inimigo é de sangue, o campo de batalha é o silêncio, e nele eu nunca perco. Os relatórios costumam ter cheiro de papel novo, tinta fresca e calma burocrática. Mas aquele, quando chegou à minha mesa, trazia um peso diferente. Era o eco físico daquilo que eu tinha iniciado em silêncio. O cabeçalho dizia: verificação de vínculo de dependência irregular, solicitação anônima. Ninguém ali sabia que a autora era eu, mas o documento me reconhecia como a origem invisível de uma engrenagem que começava a girar. Peguei o envelope sem pressa. Dentro, uma cópia do despacho da auditoria interna,
solicitando informações complementares à divisão de pagamento de soldos. A linguagem era seca, técnica, mas entre as linhas havia algo pessoal. Meu pai seria notificado oficialmente. Pela primeira vez em décadas, o nome dele aparecia sob suspeita, e o meu, intacto. Era a inversão perfeita da hierarquia familiar. Guardei o relatório na pasta de couro que sempre me acompanhava em campo. Aquela pasta tinha marcas de areia do sertão e manchas de café de missões noturnas. Agora, carregava provas de um combate muito mais íntimo. Enquanto lia cada parágrafo, percebi o quanto o exército me moldara não apenas como soldado, mas como investigadora. Aprendi que a diferença entre caos e estratégia é o registro. E o que destrói mentiras não é o grito, mas a assinatura. Naquela mesma tarde, o telefone do meu gabinete tocou. Era um número externo, sem identificação. Atendi com o tom neutro que uso em situações imprevisíveis. Do outro lado, a voz veio rouca, familiar, cheia de raiva contida. Você acha que vai me envergonhar? Acha que o quartel vai ficar contra mim, sua ingrata? Demorei alguns segundos para reconhecer. Era meu pai. A respiração dele soava pesada, arrastada, como se estivesse tentando conter o ódio. Não sou eu quem está te envergonhando, pai, respondi, mantendo o tom firme. É você quem se colocou nessa posição. Ele riu, curto, amargo. Você sempre foi igual à sua mãe. Fala manso, mas destrói tudo por dentro. Antes que pudesse dizer mais, desliguei. Não por medo, por estratégia. Cada palavra dele seria usada a meu favor. Gravei o número, fiz uma breve anotação no caderno. Primeiro contato. 14h23. Tentativa de intimidação. Fechei o caderno e respirei fundo. O primeiro movimento deles havia começado, o que significava que o sistema já estava funcionando. Nos dias seguintes, o ambiente no quartel parecia diferente. Alguns olhares curiosos, outros respeitosos. Mariana me atualizava discretamente. A corregedoria confirmara que o dossiê já estava sob análise de um auditor federal e que o caso poderia escalar para o Ministério Público. Eu não precisava mais fazer nada. Bastava esperar. Mas esperar nunca foi o meu ponto forte. Numa noite de quinta-feira, decidi revisar novamente todo o material. Liguei o notebook, abri a pasta sombra e comecei a reler as mensagens antigas. Cada e-mail, cada recibo, cada transferência. A sensação era estranha, como se eu estivesse revisitando minha própria história, mas agora com outro olhar, o da investigadora que observa o criminoso, não o da filha que tenta entender o pai. Entre os arquivos, encontrei algo que havia passado despercebido. Um e-mail de agradecimento enviado por uma construtora, datado de 3 anos antes, confirmando a liquidação total do financiamento. A mensagem era endereçada a Sr. Carlos e Sra. Ana Luísa, mas o endereço de e-mail era o de Bruno. Aquela casa, a mesma onde fui agredida, estava quitada com o meu nome, e ainda assim, o testamento a deixava apenas para ele. Senti o estômago apertar, mas não de tristeza, de foco. Abri uma nova pasta no computador e renomeei Operação Grayson. O nome me veio por acaso, emprestado do antigo código de uma missão de rastreamento de corrupção em contratos logísticos que investiguei anos antes. Agora, o alvo era doméstico, mas a lógica era a mesma: infiltrar, registrar, derrubar. Comecei a redigir um relatório em formato padrão, como se fosse uma sindicância formal. Data do incidente: 23 de abril. Local: residência particular. Tipificação: agressão física e psicológica. Motivação de gênero. Subsequente descoberta de irregularidades patrimoniais. Enquanto escrevia, percebi o quanto aquele formato militar, seco, quase impessoal, me protegia. Era minha forma de não afundar na emoção. As palavras não diziam "meu pai me bateu". Diziam "agente agressor do sexo masculino, grau de parentesco, paterno". Era mais fácil assim, mais preciso. Quando finalizei, imprimi 2 cópias e as lacrei em envelopes pardo. O primeiro seria arquivado no setor jurídico do Exército, sob pretexto de relatório confidencial de conduta externa envolvendo oficial ativo e familiares. O segundo, eu entregaria pessoalmente à minha advogada, Lígia. No sábado, fui ao escritório dela. O céu estava cinza e a cidade parecia suspensa entre chuva e silêncio.
Eles já sabem que você está por trás? Ela perguntou. Agora sabem, respondi. Então se prepare. A próxima etapa é o desespero. Ela estava certa. 2 dias depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, não era o meu pai, era Bruno. Você está destruindo a nossa família, Ana. Está feliz agora? Mãe não dorme há dias. Respirei fundo. A família já estava destruída quando vocês decidiram me roubar. Ele elevou o tom. Você não vai ganhar. Nós temos advogado, temos contatos. Eu tenho provas, respondi, antes de encerrar a ligação. Após desligar, fiquei olhando para o telefone por alguns segundos. No passado, aquela voz teria me abalado. Agora, era apenas ruído. Voltei ao relatório. Acrescentei uma linha no final. Contato número 2. Tentativa de manipulação emocional e intimidação indireta. Resposta. Não reativa. Era quase terapêutico transformar a dor em dado. E quanto mais eu escrevia, mais percebia que a verdadeira força militar não está na arma, mas na mente que aprende a se blindar. Na terça-feira seguinte, recebi uma mensagem de Mariana. O processo civil foi anexado ao inquérito militar. Agora é oficial. Sorri sozinha. O sistema estava fazendo o que devia. No final do dia, o comandante me chamou ao gabinete. Major Ana, recebi um memorando do Ministério Público Militar sobre uma denúncia de fraude patrimonial. Seu nome aparece como parte lesada. Deseja assistência jurídica da corporação? A formalidade da pergunta soou quase como um reconhecimento. Desejo apenas que sigam o protocolo, senhor. Ele assentiu, sem questionar. Entendido. Saí dali com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Eu sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser apenas de família. O caso estava fora das mãos deles. E, por consequência, fora do meu controle direto também. Mas isso não me assustava. Pelo contrário, me libertava. Naquela noite, sentei sozinha na varanda do alojamento. O vento frio batia forte, e o som dos insetos misturava-se com o distante eco de sirenes. Peguei o caderno e escrevi. Eles pensam que estou em guerra, mas o que eles não sabem é que a guerra acabou no momento em que o sistema começou a falar por mim. Por volta das 22h, recebi uma última ligação. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração leve. Você ganhou, disse a voz quase num sussurro. Era minha mãe. Mas eles vão tentar se vingar. Não preciso ganhar, mãe. Só preciso que a verdade exista. E se ela destruir tudo? Então, talvez o que vocês chamavam de tudo nunca tenha sido real. Ela chorou baixinho. Eu não disse mais nada. Desliguei, deixei o celular sobre a mesa e fiquei olhando o reflexo da lua no metal da minha insígnia. Era a primeira vez que aquele brilho não me lembrava glória, mas redenção. O relatório, que poderia ter ido parar no lixo, agora era parte de um processo oficial. Um arquivo vivo. E com ele, a minha história deixava de ser apenas lembrança. Tornava-se evidência. Há manobras que só funcionam quando o adversário acredita que o perigo passou. É uma tática antiga, ensinada em todas as academias militares. Se quiser ver o inimigo mostrar as armas, dê-lhe a ilusão de vitória. Eu sabia que havia chegado a esse ponto. O processo já corria. As auditorias estavam em andamento. E a tensão dentro da minha família atingia o limite. Qualquer novo movimento meu poderia provocar reações imprevisíveis. Então, decidi desaparecer. Não fisicamente, mas simbolicamente. Nas semanas seguintes, reduzi minha presença nas redes. Suspendi ligações pessoais e pedi férias curtas, alegando esgotamento operacional. O comandante autorizou sem questionar. Eu sempre fora discreta, e o pedido não chamou atenção. Mudei temporariamente para um alojamento afastado, em uma cidade pequena onde a unidade mantinha um centro de treinamento. Levei apenas uma mala, meu notebook e a pasta sombra. O lugar era simples. Alojamentos de madeira, cheiro de eucalipto e o som constante de pássaros misturado ao de passos ritmados em treinamento. Ali, entre o silêncio e a rotina, eu me escondia a céu aberto. Durante o dia, participava das atividades básicas, cumpria escalas leves e sorria para quem me cumprimentava. À noite, mantinha-me acordada, revisando cada movimento do processo. A advogada Lígia me enviava atualizações discretas. Meu pai fora intimado a apresentar documentos e Bruno havia prestado depoimento, negando tudo. Ambos afirmaram que houve desentendimentos familiares
e que Ana Luísa interpretou mal. O padrão era previsível: minimizar, inverter, confundir. Por fora, permanecia imóvel. Por dentro, calculava cada passo. O objetivo agora era deixá-los acreditar que haviam conseguido desestabilizar o processo, que eu recuara por medo ou vergonha. E eles acreditaram. Cerca de 15 dias depois, recebi a primeira prova de que a estratégia funcionava. Um e-mail curto de Bruno com o assunto: "Podemos conversar?" O corpo da mensagem dizia apenas: "Pai quer resolver isso fora dos tribunais. Podemos encontrar? Sem advogado, sem gravação, só nós." Apaguei sem responder. 2 dias depois, minha mãe enviou uma mensagem longa, quase uma súplica. "Seu pai está arrependido. Disse que te ama, que errou. Volta para casa, filha. Vamos consertar tudo. Essas coisas de justiça acabam com a gente." Li devagar, 3 vezes. O arrependimento dele era o tipo de mentira que se escreve quando o medo começa a doer. Mas havia algo na mensagem que me interessou. O tom de alívio. Eles realmente achavam que o processo perderia força se eu sumisse. Comecei então a praticar a tática da sombra completa. Não negar, não confirmar, não reagir. Nas redes, nenhuma atualização. No telefone, silêncio absoluto. Para o mundo, eu era uma mulher cansada, tentando seguir a vida. Para eles, uma filha em fuga. Para mim mesma, a comandante de uma operação em andamento. Com o tempo, a sensação de poder se tornou paradoxal. O isolamento do treinamento me trazia uma calma quase perigosa. Passei a acordar antes do toque de alvorada e correr sozinha no campo de instrução, observando o nascer do sol entre as árvores. Ali, eu lembrava o motivo de tudo. Cada passo era uma lembrança. O tapa, o riso, o cofre, o vídeo. Nada tinha desaparecido. Só estava guardado em posição de ataque. Durante uma dessas corridas, percebi um padrão que se repetia em todas as minhas decisões. A necessidade de transformar dor em disciplina. E foi exatamente isso que me manteve de pé. Mariana me ligou numa manhã, com a voz contida. "Ana, o caso ganhou outra dimensão. Descobriram movimentações financeiras entre seu pai e um fornecedor do batalhão. Não é apenas fraude familiar. É crime militar também." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo mudava tudo. "Quer dizer que agora a da auditoria não é só patrimonial?" "Exato. Se confirmarem, ele será enquadrado por falsidade ideológica e uso indevido de recursos. Já pediram o bloqueio das contas." A notícia me atingiu com uma mistura de choque e serenidade. Eu não tinha planejado que a justiça viesse tão longe, mas agora ela corria sozinha, como um rio após a chuva. "Continue em silêncio," ela recomendou. "Deixe que eles sintam o peso do vazio. O pior para esse tipo de homem é não ter com quem brigar." Segui o conselho à risca. Nos dias que se seguiram, mantive uma rotina quase monástica. A solidão que antes me assustava virou território de descanso. Escrevia relatórios genéricos, lia manuais de ética e liderança, e à noite relia o trecho do Código Militar que diz: "A honra é o escudo do soldado. Quando violada, deve ser restaurada, não vingada." Era o que eu fazia. Restaurava, não vingava. 1 mês depois, recebi uma ligação de Lígia. Eles tentaram entrar com um pedido de revisão no cartório, alegando que você assinou as doações por livre vontade. Mas o Ministério Público já anexou o laudo pericial das assinaturas, todas forjadas. O processo agora inclui falsificação. Ouvi em silêncio. Do outro lado da linha, ela respirou fundo. "Você entende o que isso significa?" "Prisão, Ana." "Eu entendo," respondi. "E ainda assim, não sinto prazer. Só justiça." Desliguei e fiquei olhando para a parede, lembrando da cozinha. O azulejo branco, o sangue escorrendo, a voz dele dizendo "mulher insignificante." Pensei em como o destino tem ironias sutis. A mesma mão que me agrediu agora assinava documentos que o condenariam. À medida que as semanas passavam, comecei a receber notícias indiretas. Um colega me contou que meu irmão havia vendido o carro. Outro disse que meu pai tentava sacar dinheiro e não conseguia. O cerco estava fechado, e eles ainda acreditavam que eu estava longe demais para mover algo. Foi nesse período que decidi fazer o que nenhum manual ensinava: observar o inimigo em campo aberto.
Peguei o carro e dirigi até a cidade onde cresci. Parei a uma quadra da casa, sem desligar o motor. O portão estava fechado, as janelas escuras. No muro, uma câmera nova, diferente da antiga, instalada por mim. Agora era deles quem tentava se proteger. Permaneci ali alguns minutos, olhando. Não por nostalgia, mas por encerramento. Eles me ensinaram, com desprezo, que poder é gritar mais alto. Eu aprendi, em silêncio, que poder é saber quando calar. Voltei para o alojamento com a sensação de que algo terminava. Não era o processo. Esse ainda seguiria seu curso, mas a parte emocional. Pela primeira vez, senti pena deles. Pena por nunca terem entendido que amor e respeito não se compram com obediência. Na manhã seguinte, Mariana me ligou novamente. Ana, saiu a decisão judicial. Bloqueio total de bens, inclusive o imóvel. Eles estão em pânico. Seu pai foi ao batalhão procurar você. E? Disseram que você está em missão externa. Sorri. Perfeito. Que ele continue acreditando nisso. Desliguei e fui até o espelho. O rosto refletido parecia outro. Não havia mais o olhar tenso, nem a raiva contida. Havia calma. Aquela calma que vem quando a guerra interna termina antes da externa. Peguei meu diário e escrevi. Recuar não é desistir. É recolher as armas certas e escolher o terreno. Eles acham que venceram, mas já perderam o mais valioso, o controle. Naquela noite, sentei na beira da cama e ouvi o toque de silêncio ecoar pelo campo. Fechei os olhos e lembrei das palavras do meu instrutor nos tempos de cadete. Uma soldado que aprende a esperar, vence batalhas sem disparar um tiro. Era exatamente o que eu estava fazendo. Eu havia recuado, sim, mas o recuo era tático. Porque quando a ofensiva voltasse, e ela voltaria, cada prova, cada documento, cada silêncio acumulado cairia sobre eles como o peso de uma sentença. E naquele instante, eu compreendi algo que o quartel jamais me ensinou, mas a vida fez questão de gravar em mim. A vingança mais precisa é o esquecimento planejado, aquele que finge desinteresse enquanto o destino faz o trabalho sujo. Eles dormiam acreditando que eu tinha desistido, mas eu apenas esperava o som da marcha final. Naquele amanhecer, o toque do meu telefone não veio de ninguém conhecido. O número era institucional, o prefixo do fórum da comarca. Atendi em silêncio, como quem se prepara para receber o último comando antes da batalha. Major Ana Luísa? Sim, falo da Vara Civil e Criminal de São Vicente. Informo que o mandado de busca e apreensão foi autorizado e será cumprido ainda hoje, às 10 horas, no endereço informado. A senhora foi listada como parte interessada. A voz do servidor era neutra, sem emoção, apenas uma leitura fria de fatos. Mas dentro daquela neutralidade, existia a materialização de tudo o que eu construíra em meses. A cozinha onde fui chamada de insignificante, a casa que comprei sem saber, o cofre com meu nome rasurado. Agora tudo aquilo era um endereço judicial. A justiça, enfim, colocaria os pés onde eu um dia sangrei. Desliguei o telefone devagar. O vento entrava pelas janelas do alojamento e levantava as cortinas. E por um instante, tudo pareceu suspenso. Peguei o celular e mandei uma mensagem curta para Mariana. Hoje 10 horas. Mandado confirmado. Ela respondeu apenas com um emoji de confirmação. Nada mais precisava ser dito. A manhã passou lenta. Fiz o que sempre faço quando preciso conter o caos. Rotina. Uniforme impecável, café preto, revisão do diário de operações. Às 09h50, parei diante do espelho. Por um segundo, pensei em vestir a farda completa, mas algo em mim preferiu a roupa civil, simples, discreta, sem insígnias. Aquela era uma guerra que eu havia vencido como mulher, não como oficial. Saí do alojamento e caminhei até o carro. O caminho até o bairro da minha infância parecia mais curto dessa vez, talvez porque eu não carregasse mais o peso de provar nada. Quando dobrei a esquina, vi as viaturas. 3 carros, 2 oficiais de justiça e uma equipe de apoio da polícia local. O portão da casa estava fechado e o barulho das sirenes desligadas soava como um silêncio ensurdecedor. Fiquei parada dentro do carro, observando a distância. Não era medo. Era respeito pela cena. Um tipo de reverência pelo momento em que a verdade, depois de tanto tempo, assume forma concreta. Às 10h02, o portão foi aberto. O oficial, um homem de meia idade,
Leu o mandado em voz alta. Do lado de dentro, meu pai tentava argumentar. A voz rouca, misto de arrogância e desespero. Isso é um engano. Isso é coisa da minha filha desequilibrada. As palavras dele chegaram até mim abafadas, mais claras. Então vi Bruno, de camiseta, olhar perdido. Ele tentava manter a postura de quem ainda acreditava ter controle, mas o tremor nas mãos o entregava. A equipe entrou na casa. Em poucos minutos, começaram a sair com caixas, documentos, computadores, pastas. Cada item era uma lembrança material do quanto eles confiaram na impunidade. Do outro lado da rua, alguns vizinhos observavam discretamente. O veterano respeitado agora era notícia de esquina. A cena era fria, metódica, sem espetáculo. Apenas execução de protocolo. O mesmo protocolo que eles sempre acharam que só existia para proteger os fortes. Eu não desci do carro. Permaneci observando, calada, até que um dos oficiais se aproximou. Major, deseja acompanhar a coleta? Não, tenho o suficiente. Ele assentiu e entregou um envelope. A cópia do mandado e a lista de itens apreendidos. Assinei o recibo e agradeci. O nome Carlos Henrique Mendes vinha impresso no topo, seguido pelo de Bruno Henrique Mendes. O meu vinha abaixo, não como autora de denúncia, mas como titular de direitos patrimoniais. Era simbólico. Tudo o que foi usado contra mim agora voltava às minhas mãos com carimbo de autenticidade. Enquanto as viaturas se afastavam, o portão se fechou. O pai ficou na calçada, olhando para o nada, o rosto em branco. Pela primeira vez não parecia bravo, parecia velho. Eu o encarei através do vidro por alguns segundos. A última lembrança que tive dele naquele cenário foi um instante do tapa, meses antes. Agora, o mesmo homem estava imóvel, impotente, observando o próprio império desmoronar. Não saí do carro para confrontá-lo. Não havia necessidade. Ele já estava diante do juiz mais severo que existe, a própria consciência. Liguei o motor e parti, deixando para trás o som abafado das conversas, os flashes de celulares curiosos e o eco de uma frase que jamais esqueci. Você é uma mulher insignificante. A insignificância, pensei, agora morava em outro lado da mesa. De volta ao alojamento, sentei na escrivaninha e abri o envelope. A lista de apreensão era extensa. Além dos documentos e dos eletrônicos, havia menção a uma arma de calibre .38 não registrada. Essa informação me fez parar. Meu pai sempre teve uma obsessão silenciosa por armas, mas dizia que não precisava esconder nada de ninguém. A presença daquele revólver mudava o escopo do processo. Agora havia crime penal além do civil. À noite, recebi uma mensagem da advogada Lígia. Mandado cumprido com sucesso. Ministério Público anexou apreensão de arma irregular. Pedido de prisão preventiva protocolado. Olhei para a tela por longos minutos, sem conseguir sentir prazer, nem vingança. Só um vazio leve, como quem vê um capítulo terminar. A justiça era lenta, mas chegava. E quando chegava, não pedia licença. Os dias seguintes foram de silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma tentativa de contato. O telefone só tocou uma vez, no domingo. Número desconhecido. Atendi por instinto. Filha. A voz dele, fraca, embargada. Você conseguiu o que queria. Está feliz agora? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Pai, o que eu sempre quis foi respeito. Do outro lado, ele respirou fundo. Você destruiu sua família. Não, pai. Eu só parei de fingir que ela existia. Desliguei antes que ele dissesse qualquer outra coisa. Anotei no diário. Contato no 2306. Término do vínculo emocional. Mas na segunda-feira, fui chamada à sede da corregedoria. O comandante me esperava, acompanhado de um coronel do Ministério Público Militar. Major, o caso tomou repercussão. Sua postura foi exemplar. Nenhuma violação de conduta, nenhum vazamento, nenhuma interferência indevida. Gostaríamos de registrar reconhecimento formal pelo seu comportamento disciplinado durante todo o processo. Assenti, sem esboçar emoção. Com todo respeito, senhores, disse. Eu apenas cumpri o regulamento. O coronel sorriu. É exatamente isso que a diferencia. Ao sair, parei na porta principal do quartel e respirei fundo. O ar parecia mais leve. Pela primeira vez em meses, eu não carregava peso.
Nem culpa, nem medo, nem dúvida. A batalha pela verdade não precisava mais de mim na linha de frente. O sistema havia assumido o comando. Naquela noite, voltei a escrever. Hoje, a justiça entrou na cozinha onde eu fui chamada de insignificante. Entrou com mandado, com oficiais, com leis e com silêncio. E quando o silêncio se alia à lei, não há riso que dure. Deixei o caderno sobre a mesa e fui até a janela. A lua iluminava o pátio do quartel, e o som distante de uma corneta ecoava como despedida. Eu sabia que ainda haveria o julgamento, as audiências, os jornais. Mas nada disso me assustava. Porque a partir daquele dia, o medo havia mudado de endereço. Meu pai podia continuar dizendo que eu o envergonhei. Mas agora havia registros, assinaturas e testemunhas que diziam o contrário, e o mundo inteiro aprenderia o que eu já sabia desde o dia do tapa. A justiça pode demorar, mas ela nunca esquece o caminho de casa. O dia do julgamento começou como uma manhã comum, mas o corpo sabia que não era. Há dias em que o silêncio tem peso, e aquele tinha o peso de uma farda. Acordei antes do toque de alvorada. Fiz o que sempre faço antes de um confronto. Alinhei cada detalhe. Uniforme civil impecável, cabelo preso, documentos organizados por ordem de protocolo. Nenhum adorno, nenhuma maquiagem. Apenas o essencial, não para impressionar, mas para lembrar a mim mesma que não havia mais o que provar. Cheguei ao fórum às 8h10. O prédio, frio e cinza, parecia ter sido construído para abrigar verdades que ninguém queria ouvir. No saguão, rostos conhecidos e outros indiferentes. Vi Mariana no canto, discreta, com o olhar firme. Lígia, minha advogada, me esperava na entrada da sala de audiências com uma pasta de couro e um aceno breve. Pronta? Ela perguntou. Há meses, respondi. Quando entrei, o ar mudou. As paredes brancas refletiam uma luz quase cirúrgica. Na fileira da frente estava meu pai, o mesmo homem que meses antes levantou a mão contra mim. Agora se apoiava em uma bengala improvisada. Bruno estava ao lado dele, o olhar vazio de quem já entendeu o que viria. Por um instante, achei que sentiria raiva, mas o que veio foi uma calma estranha, a mesma que antecede a ordem de fogo. O juiz entrou. Todos se levantaram. Sentem-se. A audiência começou com o ritual de sempre. Leitura de autos, verificação de presença, formalidades. A voz do juiz era firme, e cada palavra dele soava como batida de tambor. Quando anunciaram meu nome, ele me olhou diretamente. Major Ana Luísa Mendes, parte lesada. Deseja fazer uso da palavra? Assenti. Levantei-me. Caminhei até o centro da sala e permaneci em pé, mãos entrelaçadas. Excelência, não vim aqui buscar vingança. Vim por respeito, não apenas pelo meu próprio, mas pelo de todas as mulheres que foram ensinadas a abaixar a cabeça diante de quem as chamou de insignificantes. As palavras saíram simples, sem ensaio. Durante anos servi este país sob um código que preza por hierarquia, honra e disciplina. Mas o que aprendi fora dos quartéis é que o abuso também tem hierarquia. Dentro de casa, meu pai era o comandante e eu, a subalterna. Até o dia em que a farda me ensinou que respeito não se herda, se conquista. A juíza substituta, uma mulher de rosto sereno, mas olhar cortante, me observava atentamente. Prossiga, major. Fui agredida dentro da minha cozinha, diante de testemunhas. Não gritei, não revidei. Saí e fiz o que aprendi a fazer. Documentei. E foi isso que me trouxe aqui. Não a raiva, mas o método. O vídeo está nos autos. As assinaturas falsificadas também. O que busco é simples. Que a verdade tenha nome e consequência. Silêncio. Por alguns segundos, o som do ventilador da sala era o único movimento. A juíza assentiu e pediu que a equipe técnica exibisse o vídeo. A gravação começou. Eu não olhei para a tela. Já havia assistido dezenas de vezes. Mas a reação das pessoas na sala foi outra história. O som do tapa preencheu o ar. O riso masculino, que antes me feriu, agora ecoava como confissão. Vi o semblante da juíza endurecer. O promotor levantou a cabeça lentamente. Um murmúrio contido percorreu o público. Bruno baixou os olhos. Meu pai permaneceu imóvel, o rosto tenso, como quem assiste à própria ruína. Quando o vídeo terminou, o silêncio foi absoluto.
A juíza pigarreou e falou em tom baixo, quase pessoal. Há atos que dispensam explicação e há imagens que dispensam defesa. O advogado deles tentou reagir. Excelência. O vídeo foi obtido sem autorização judicial. Portanto, carece de validade como prova. Prova obtida em local próprio, por equipamento instalado pelo próprio réu. Interrompeu a juíza, sem levantar o tom. Continua válida. Próximo argumento. Ele gaguejou folheando papéis, sem encontrar saída. Então veio a segunda parte. O laudo pericial das assinaturas. Lígia o entregou à juíza. O documento confirmava que todas as transações financeiras, todas as doações e autorizações haviam sido forjadas. A juíza olhou diretamente para o meu pai. O senhor confirma ter utilizado a assinatura digital da sua filha em contratos e transferências? Ele tentou sorrir. Aquele mesmo sorriso de sempre, o da autoridade. Excelência, foi um mal-entendido. Eu apenas ajudei nas questões burocráticas. Ela confiava em mim. Confiar não é ceder propriedade, respondeu a juíza. É acreditar que não será traída. O promotor pediu a palavra e leu a conclusão do Ministério Público. Crime de falsificação, estelionato e violência doméstica agravada por vínculo de sangue. A juíza fez uma pausa. Encerramos as oitivas. A sentença será proferida em seguida. As pessoas começaram a cochichar, mas ela ergueu a mão e o ruído cessou. Em nome da justiça, declaro procedente a ação. Condeno os réus Carlos Henrique Mendes e Bruno Henrique Mendes às penas previstas em lei, incluindo reparação integral do dano patrimonial, perda dos bens obtidos por fraude e cumprimento de medida restritiva de liberdade, conforme determinado pela vara criminal. O martelo bateu. Um som seco, final. Ninguém respirou. Meu pai, pálido, abaixou a cabeça. Bruno olhou em volta, confuso, como quem acorda em um campo de batalha que ele mesmo armou. Eu permaneci imóvel, com o corpo firme e o coração calmo. Não havia vitória, apenas justiça. Quando a audiência terminou, a juíza se aproximou. Major, disse ela, baixando o tom, eu li seus relatórios. Foram precisos, objetivos. Sabe o que mais me impressionou? A ausência de ódio. Ódio é uma arma que se volta contra quem a segura, Excelência. Ela assentiu. Que sirva de lição, para todos os lados. Saí da sala e respirei o ar quente do corredor. Mariana me esperava encostada na parede. Acabou, ela disse. Não, começou. Porque o que vinha depois não era o fim. Era o vazio pós-batalha. Aquele silêncio que fica quando o campo está limpo, mas ainda cheira a pólvora. Do lado de fora, alguns jornalistas esperavam. Eu passei por eles sem dizer uma palavra. Nenhuma frase seria mais forte que o que já fora mostrado. Enquanto caminhava até o carro, ouvi alguém chamar meu nome. Era minha mãe. Estava parada ao lado da escadaria, com o olhar marejado. Filha, parei, mas não me aproximei. Eu vi o vídeo, ela disse, a voz falhando. Eu não sabia que era tudo isso. Agora sabe. Ela segurou as próprias mãos, trêmula. O que vai acontecer com ele? Vai responder pelo que fez. E você? Eu vou viver. Entrei no carro e fechei a porta. O vidro refletiu meu rosto. O mesmo de sempre, mas diferente. Pela primeira vez não era a filha do agressor, nem a vítima, nem a major. Era só uma mulher que havia transformado vergonha em prova e dor em ordem judicial. De volta ao quartel, tirei o uniforme do armário e o deixei sobre a cama. As medalhas refletiam a luz da tarde e percebi que nunca brilharam tanto. Talvez porque agora o brilho não vinha do metal, mas da paz que finalmente cabia dentro de mim. À noite, anotei no diário. Hoje, a sala se calou. A justiça falou por mim. E quando a verdade fala, o som dela é mais alto que qualquer grito. A sentença ecoou por muito mais tempo do que o som do martelo. Ela reverberou em lugares onde o silêncio sempre protegeu os culpados. Nos corredores das associações militares, nas rodas de amigos que antes os exaltavam e, principalmente, dentro da casa onde aprendi o que era medo. O julgamento havia terminado, mas o verdadeiro desfecho começou dias depois, quando a justiça saiu do papel e entrou na rotina deles. Fria, burocrática e implacável. O primeiro golpe veio com a penhora dos bens. A casa foi lacrada por ordem judicial. O mesmo portão que um dia se abriu para que eu entrasse como filha,
e se fechou depois com insultos e sangue, agora estava coberto por um aviso amarelo. Propriedade sob tutela judicial. Entrada proibida. Vi a foto pela internet. Um vizinho postou no grupo do bairro indignado e a legenda dizia: "Quem diria? O velho Carlos processado pela própria filha." Mas quem me conhecia de verdade sabia que não havia nada de velho Carlos ali. Havia um homem que acreditou que sangue dava imunidade. Bruno foi o primeiro a desaparecer. Deixou a cidade poucos dias depois da sentença, alegando problemas de saúde mental. Na verdade, fugia da vergonha. Perdeu o emprego na empresa que ele mesmo fundou, agora sob investigação por lavagem de dinheiro. Os antigos amigos fingiam não conhecê-lo. O grupo de tiro esportivo onde ele exibia medalhas falsas de coragem publicou uma nota curta, dizendo que não compactuava com condutas incompatíveis com a honra. Ele tentou me ligar uma vez. Não atendi. No histórico do celular, ficou registrado: Bruno, 12 chamadas não atendidas. Meu pai, por outro lado, resistiu. Tentou recorrer. Tentou transferir bens para terceiros. Tentou culpar todos, menos a si mesmo. Mas cada tentativa o afundava mais. A arma irregular apreendida na casa o colocou sob investigação penal. A conta bancária bloqueada revelou depósitos suspeitos de fornecedores do batalhão. Quando percebi, o processo que começou com uma agressão doméstica já havia se transformado em um caso de corrupção que corria sob sigilo. A imprensa começou a farejar. Pequenos portais locais publicaram matérias. Ex-veterano é investigado por desvio e violência familiar. Nenhuma manchete mencionava meu nome. E isso era o melhor de tudo. Eu não queria fama. Queria anonimato. Queria paz. Mas a verdadeira punição deles não veio das instituições. Veio das pessoas. O círculo social que os aplaudia desapareceu como poeira. Os convites cessaram. Os amigos de bar sumiram. E até os parentes que fingiam neutralidade passaram a evitá-los. Ninguém gosta de se aproximar de quem foi exposto pelo próprio reflexo. Meu pai, que sempre caminhou pelas ruas com o peito estufado, passou a andar curvado, escondendo o rosto sob boné. As pessoas o reconheciam e cochichavam. Uma vez, soube que ele foi ao mercado e ouviu uma mulher sussurrar: "É aquele que bateu na filha." Ele saiu sem comprar nada. E foi ali que percebi algo que o quartel nunca ensinou, mas a vida mostrou com clareza. A vergonha é uma cela sem trancas. Quem entra não sai mais. Minha mãe, silenciosa como sempre, ligou 2 semanas depois. A voz dela vinha embargada, cansada. "Ele não fala mais com ninguém, Ana. Fica sentado o dia todo na varanda, olhando o nada." Ele sempre olhou para o nada, mãe. Só agora o nada está olhando de volta. Ela suspirou. "Você venceu." "Não, mãe. A justiça venceu. Eu só parei de perder." A frase pareceu deixá-la sem resposta. Desliguei e por alguns minutos fiquei parada, encarando o teto. O peso da vitória é diferente do que se imagina. Ele não é leve, é sereno. É o tipo de paz que vem com atraso, mas vem inteira. Nos dias seguintes, o processo avançou. O imóvel foi leiloado. Parte do dinheiro foi depositada em minha conta como reparação. Outra parte, confiscada pelo Estado. Eu não toquei naquele dinheiro. Deixei o valor parado, como um lembrete de que o que foi conquistado com silêncio não precisa ser gasto. Precisa ser guardado como símbolo. Mariana me visitou no quartel, trazendo uma cópia do parecer final da corregedoria. Seu nome está limpo, Ana. Nenhum registro de conduta irregular. Nenhuma interferência. O comandante pediu que você considerasse voltar à linha de frente. Disse que o exército precisa de oficiais com a sua integridade. Olhei para o documento e senti algo próximo de gratidão, mas também de exaustão. Integridade é o mínimo, Mariana. E o mínimo às vezes cobra caro demais. Naquela noite, decidi caminhar até a praia. O vento estava forte e o mar rugia com a mesma fúria calma que eu sentia dentro de mim. Sentei na areia e fechei os olhos. Pensei em tudo o que aconteceu, nas palavras, nas provas, nos rostos que tentei salvar e que me feriram. Pensei na menina que um dia acreditou que disciplina era sinônimo de amor, e entendi, enfim, que minha maior vitória não foi vê-los condenados, mas me libertar da ideia de que precisava ser perdoada por existir fora do molde deles. O tempo passou rápido depois disso. As audiências se encerraram, os recursos foram negados, e as manchetes sumiram. Bruno não voltou.
Diziam que estava morando em outro estado, tentando começar do zero. Meu pai, por outro lado, não mudou de cidade. Mudou de postura e de olhar. A última vez que o vi foi por acaso, na saída do fórum, semanas após o fim do processo. Ele passava apoiado na bengala, magro, abatido. Nos olhos dele não havia mais ódio. Havia algo pior, arrependimento tardio. Não falei nada. Ele também não. Mas naquele breve segundo, percebi que tudo o que ele mais valorizava, a reputação, o respeito, o controle, havia se tornado pó. À noite, anotei no meu caderno. Eles perderam o que mais valorizavam, e eu ganhei o que eles nunca entenderam: liberdade. Os meses seguintes foram um exercício de reconstrução. Recebi convites para palestras, entrevistas, programas de ética militar. Recusei todos. Não queria ser exemplo. Queria apenas existir. Voltei a treinar, a correr no campo ao amanhecer, a sentir o corpo vivo sem medo. O som dos coturnos no chão agora não me lembrava autoridade, mas presença. Cada passo era um lembrete de que estar viva é, às vezes, a maior vitória possível. Aquele caso, que começou com uma agressão numa cozinha, terminou como símbolo de algo maior, a exposição de um sistema inteiro de silêncios. E eu, que passei a vida aprendendo a obedecer, aprendi também a desobedecer quando a ordem é injusta. Na última página do meu diário, escrevi uma frase que guardei como mantra. A queda deles não foi o fim, foi o início da minha paz. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei que o som distante dos grilos e o sopro do vento me dissessem o que as palavras já não precisavam dizer. A guerra, enfim, tinha terminado. Foram meses até que o som das vozes deles deixasse de ecoar na minha cabeça. As frases que antes cortavam como navalha. Mulher insignificante. Ninguém vai acreditar em você. Você destruiu sua família. Tornaram-se apenas ruídos distantes, fantasmas de um idioma que eu não falava mais. A verdade é que o silêncio também tem gramática. E foi nele que aprendi a sobreviver. Quando tudo terminou, o julgamento, as execuções, as manchetes e os cochichos, percebi que o mais difícil não era perdoar, era se acostumar com a paz. Ela chega sem aviso, como uma visita tímida, e no início causa estranhamento. Depois, se instala devagar, ocupando os espaços que antes pertenciam ao medo. Voltei a morar sozinha, em um pequeno apartamento perto da base naval. O mar podia ser visto ao longe, uma linha azul que mudava de cor conforme o humor do céu. Todos os dias, antes de sair, eu me detinha por 1 minuto diante da janela. Aquele hábito, observar o mar, virou uma espécie de oração silenciosa. Não para agradecer, mas para lembrar que tudo flui, mesmo quando parece impossível. Reorganizei minha vida com gestos pequenos. Reaprendi a cozinhar sem associar a cozinha ao trauma. Comprei novos talheres, novos copos, uma toalha de mesa azul. Nunca pensei que objetos simples pudessem carregar tanta redenção. Nos fins de semana, comecei a dar instruções táticas a jovens oficiais. Não falava sobre o processo, nem sobre o passado. Mas vez ou outra, quando algum deles reclamava de injustiça hierárquica, eu dizia apenas: a autoridade que mais pesa é a que a gente dá a quem não merece. Eles não entendiam de imediato, mas guardavam a frase. Eu via isso nos olhos deles. Minha relação com o exército mudou. Antes, o uniforme era escudo. Agora, era extensão da minha verdade. Passei a vesti-lo não como símbolo de obediência, mas como prova de resistência. Recebi promoções, elogios formais, convites para falar sobre ética e integridade institucional. Recusei quase todos. Entendi que minha história não pertencia às manchetes, mas ao silêncio. E foi nele que eu decidi permanecer. Meu pai nunca mais tentou falar comigo. O advogado dele enviou um pedido formal para a conversão da pena em domiciliar, alegando idade e saúde debilitada. O tribunal deferiu. Soube por terceiros que ele mal saía da cadeira, que passava os dias no mesmo alpendre de sempre, olhando o portão onde um dia as viaturas pararam. Não senti raiva, nem compaixão, apenas distância. A emoção mais madura que existe. Bruno também sumiu. Alguém me contou que ele abriu uma pequena oficina mecânica em outro estado, que vive discretamente. Não procurei saber mais. O que me sustentou durante todo esse tempo não foi o desejo de vê-lo sofrer, mas o de ver-me inteira. Um dia, enquanto organizava papéis antigos,
Encontrei a primeira folha do relatório que comecei a escrever meses atrás, o que chamei de Operação Sombra. No canto superior estava minha letra, firme, com a data sublinhada, 23 de abril, início da apuração. Li as primeiras linhas e percebi que ali não estava apenas o início de uma investigação, mas o início do meu renascimento. Guardei o papel dentro de uma moldura simples e o pendurei na parede do escritório. Não como troféu, mas como lembrete. A ordem mais difícil de cumprir é a de levantar-se. Algumas semanas depois, fui convidada para ministrar uma palestra em um centro de formação de cadetes. O tema era Liderança sob pressão. Entrei no auditório sem uniforme, apenas com uma blusa branca e um caderno nas mãos. Quando comecei a falar, percebi que minha voz não tremia mais. Liderar, eu disse, é saber quando agir e quando esperar. É compreender que nem toda guerra precisa ser travada com armas. Às vezes, a vitória vem do silêncio, da disciplina, da paciência em deixar o inimigo se destruir com o próprio eco. A sala ficou em silêncio, e naquele instante, percebi que não falava mais para eles. Falava comigo mesma. Após a palestra, uma jovem soldado se aproximou. Devia ter uns 22 anos, olhar determinado. Senhora, posso perguntar algo? Claro. Como a senhora conseguiu não desabar? Sorri. Desabei. Só não deixei ninguém ver. Ela assentiu, emocionada, e agradeceu. Foi embora sem saber que naquela frase eu resumi toda a minha guerra. Nos dias seguintes, voltei à rotina. O quartel, as corridas matinais, os relatórios. Mas havia uma diferença sutil em tudo. Eu não me sentia mais parte de um campo de batalha. As vozes do passado, que antes me assombravam, agora pareciam ecos de uma língua estrangeira. Descobri que o verdadeiro esquecimento não é apagar lembranças, é esvaziar o medo que elas provocam. No aniversário da sentença, recebi um envelope, sem remetente, apenas meu nome escrito à mão. Dentro, havia uma carta breve. Se eu pudesse voltar no tempo, teria te ouvido. Sei que você nunca gritou, mas ouviu tudo. Hoje sou eu quem vive em silêncio. Pai. Dobrei o papel e o deixei sobre a mesa por alguns minutos. Depois, guardei numa gaveta e não respondi. A dor dele não me cabia mais. E pela primeira vez, percebi que eu não precisava da palavra perdão para seguir. Eu já havia me libertado quando decidi não carregar o ódio. Naquela noite fui até a praia. O vento estava frio, o céu limpo. Andei até a beira da água e deixei que as ondas molhassem meus pés. O som do mar era o mesmo de sempre, mas o modo como eu o ouvia era outro. Durante muito tempo, associei o som das ondas ao tumulto. Agora ele soava como respiração. Peguei uma concha na areia, pequena, quase transparente. Guardei na palma da mão e pensei em tudo o que vivi. Não havia mais necessidade de contar, de provar, de mostrar. Meu corpo inteiro era prova. Minhas cicatrizes não doíam, só brilhavam. Enquanto o sol começava a se pôr, lembrei da frase que meu instrutor disse anos atrás. A soldado que domina o silêncio, domina o campo. Ele estava certo, porque eu venci sem levantar a voz, sem armar emboscadas, sem buscar plateia. Venci com relatórios, com paciência, com silêncio. Voltei para casa com o coração sereno. Coloquei a concha sobre a mesa, ao lado da moldura com a data do relatório. Na parede, a luz do entardecer desenhava um reflexo dourado. E ali, olhando para aquele brilho simples, compreendi que tudo tinha chegado ao fim. Não o fim do sofrimento, porque certas dores não desaparecem. Elas apenas mudam de forma. Mas o fim da culpa, da obrigação de justificar, do peso de carregar a vergonha que nunca foi minha. Sentei à mesa e escrevi as últimas linhas do meu diário. Eu nunca precisei gritar. Eles ouviram, mesmo assim, porque o silêncio, quando é verdadeiro, tem voz. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei o vento entrar pela janela. A noite chegou mansa, sem alarde. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar com a cozinha, o tapa ou o riso. Sonhei apenas com o som das ondas, o som exato daquilo que finalmente aprendi a chamar de paz.